Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje faremos mais 4 exercícios do caderno Base 2 da REM, certo? Faremos hoje os exercícios 5, 6, 7 e o número 8. Eles ainda vão tratar da potenciação, de números na forma de notação científica, tá? Vamos lá então. Começa aqui na página 56, a gente tem um textinho base para as questões 5 e 6. Diz assim um texto, ó, os bytes. Você já deve ter ouvido falar em byte, representado pela letra B maiúscula. Mas você sabe o que é? Da mesma maneira que podemos medir um comprimento em metros, podemos usar o byte como unidade de medida de capacidade de armazenamento de dados. Um byte corresponde ao tamanho exato de um caractere e equivale a 8 bits. E bit é a menor unidade de medida de armazenamento de dados. Assim como o metro, o byte também possui múltiplos. Observe alguns deles. Então, a gente tem o kilobyte, né, que se representa pelo KB, que é 1024 bytes. A gente tem o megabyte, que é representado por 1 MB, que é equivalente a 1.048.576 bytes. A gente tem o gigabyte, que é representado pelo GB, que representa aqui, ó, a 1 bilhão 73 milhões 741.824 bytes, certo? E a gente tem o terabyte. O terabyte, que é representado pelo TB, equivale a 1 trilhão 99 bilhões 511 milhões 627.776 bytes. Essas medidas podem ser observadas em diversas situações, como na capacidade de armazenamento de dados em um celular ou no tamanho de um arquivo que desejamos enviar por e-mail. Tá? Então, isso aqui é um texto, tá aqui é a fonte, ó. Matemática, Realidade e Tecnologia, do João Souza, de um livro, tá? Encontre uma potência que represente aproximadamente as capacidades de armazenamento de dados, tá? Então, o que é que a gente representa, pessoal? Cada uma dessas unidades aqui, ó, tanto o kilobyte, quanto o megabyte, o gigabyte, o terabyte, utilizando a potenciação, tá? Uma das maneiras aqui, pessoal, é a gente representar esses valores em notação científica, certo? Então, olha, a maneira mais prática da gente fazer isso aqui é escrever cada um desses valores aqui, ó, o kilobyte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte, em notação científica. A gente pode, pessoal, pegar um valor aproximado, até porque quando a gente olha lá para o gigabyte, para o terabyte, são valores muito grandes, né? Então a gente pode aproximar, pegar, por exemplo, só 3 casas decimais. Exemplo, como é que a gente faria com kilobyte, que é um número um pouco menor? Aliás, eu vou fazer com megabyte, eu vou ser bonzinho com vocês. Como é que eu represento o megabyte em notação científica? Ficaria assim, ó. Então, o megabyte, a gente tem aqui, ó, que ele é. Vou fazer aqui do lado, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o megabyte, ele equivale a 1.048.576 bytes. Como é que eu represento esse valor aqui? Eu vou até tirar esse B aqui, porque o B não é tão importante pra gente agora. Como é que eu represento esse valor aqui em notação científica? O primeiro passo a observar é que esse número não tem casa decimal, ele não tem vírgula. Então eu vou considerar que a vírgula esteja aqui no finalzinho. Lembrando, para eu representar o número em notação científica,
que ficar nesse formato aqui, ó. O número A vezes 10 elevado a um expoente. Detalhe que esse A aqui, pessoal, ele tem que ser um número maior do que zero. Tá? Na verdade, esse número lá tem que ser maior do que 1. E menor do que 10. Tá, ó. Então esse meu número A tem que ficar maior do que 1 e menor do que 10. Ou seja, onde é que eu tenho que parar essa vírgula aqui, de modo que esse número gerado fique maior do que 1 e menor do que 10. Percebam que eu tenho que parar a vírgula aqui, entre o 1 e o 0. Porque se eu paro aqui, ó, entre o 0 e 4, eu teria 10,48. Isso é maior do que 10. Tá? Não pode. A vírgula tem que parar aqui, ó, entre o 1 e o 0. Tá? Se a vírgula parar aqui, perceba, daqui até aqui, a vírgula andou quantas casas? Então, ó, andou uma, duas, três, quatro, cinco, 6 casas. Perceberam? Então, olha, como é que eu vou representar esse número aqui em notação científica? Ficaria assim, ó, 1, eu vou pôr só 3 casas decimais, tá? 0,48. Não vou pôr os demais, porque eu vou pegar um valor aproximado, igual está pedindo aqui na questão. Tá? 1,048 vezes 10 elevado. Quantas casas andou mesmo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Andou 6 casas a vírgula, né? Então, elevado a 6. Tá positivo, porque a gente tinha um número muito grande e escrevemos ele da forma um pouquinho menor. Então, isso não é positivo. Ou então, a gente pode pensar também que quando eu tenho uma vírgula e eu ando ela para o lado esquerdo, o sinal ele é positivo. Mas eu prefiro dizer assim, quando o número é muito grande, igual esses aqui, ó, o sinal sempre é positivo. Quando o número ele é muito pequeno, 0,0000032, por exemplo, o número é muito pequeno, né? Tem muitas casas decimais. Aí a gente entende que nesses casos a vírgula, o expoente, ele fica negativo, certo? Então, pessoal, por exemplo, o megabyte, a gente pode representar dessa forma. 1,048 vezes 10 elevado à sexta. A gente tem que fazer o mesmo processo que na questão número 5 para o kilobyte, para o gigabyte e para o terabyte. Tá? Representar todos esses valores na forma de potência. Tá? Falta só fazer mais 13 para vocês então. Questão 6 diz assim, pessoal. Quantas vezes aproximadamente uma unidade ela é maior que a unidade anterior? Como é que a gente faz isso daqui, pessoal? Você vê quantas unidades, quantas vezes é maior do que a anterior. A gente pode basicamente fazer isso usando a divisão. Né? Por exemplo, vamos por assim, pessoal, que a gente tem um prédio que tenha 10 metros de altura. E a gente tem um outro prédio maior. O outro prédio tem 30 metros de altura. Quantas vezes o prédio maior ele é maior que o prédio menor? Tá? Então, assim, prédio 2, prédio 1. Então, quantas vezes o prédio 2 ele é maior que o prédio 1? Para a gente poder fazer isso, a gente pode fazer o quê? Simplesmente dividir. Então, peraí. Então, 30 dividido por 10, ó. Aqui fica 3, né? 3 vezes 10 é 30. Então, o resto zero. Então, ali o prédio 2 ele é 3 vezes maior do que o prédio 1.
O prédio 2 é 3 vezes maior do que o prédio 1, certo? Então, para a gente verificar quantas vezes é maior ou quantas vezes é menor, basta a gente dividir, certo? Dividindo o maior pelo menor, a gente consegue fazer isso. Um detalhe, pessoal, ele quer fazer assim, ó. Humanidade é maior do que sua anterior. Então basta a gente pegar aqui qualquer uma pela anterior, né? Para facilitar, você poderia fazer aqui, ó, entre megabyte e kilobyte, porque são valores menores, né? Se você quer ver isso aqui, basta dividir, ó, o valor do megabyte pelo valor do kilobyte. Vocês dividirem esse por esse, você já consegue achar a resposta aqui da questão 6. Uma outra maneira de fazer é vocês usarem a forma de potenciação que vocês deixaram na questão 5. Dividir usando a notação científica. Mas aí, vai de cada um. Você pegar esse valor aqui e dividir pelo anterior já dá certo. Tá? Questão 7 diz assim, pessoal. Observe a pilha de cubinhos. Tá aqui. Um bloco com muitos cubinhos nele, né? Diz assim. Sabes que para calcular a quantidade de cubinhos que formam uma pilha, deve-se encontrar a quantidade de cubinhos nas dimensões largura, comprimento e altura. Então aqui a gente tem o comprimento, ó. Comprimento. Aqui é a largura. E aqui a gente tem a altura. Dessa forma, indica a quantidade de cubinhos que formam o volume da pilha. Represente por meio de uma potência essa quantidade de cubinhos. Tá? Então, pessoal, a ideia seria basicamente a gente contar quantos cubinhos tem no comprimento, na largura e na altura. E ele não quer, na verdade, o resultado final, ele quer essa resposta na forma de potência, ó, na forma de potência. Eu já vou ajudar vocês nessa questão, pessoal, porque ela tem uma pequena falha. Quando a gente vai contar as quantidades de cubinho, ó, no comprimento a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, 10 cubinhos no comprimento. Na altura a gente tem quantos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Beleza, a altura também tem 10 cubinhos. Agora, na largura, também era para ter 10. Só que quando a gente conta, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubinhos, tá vendo? Na largura tem 9. E isso é um problema, porque na questão era para ter 10, certo? Então, pessoal, vamos considerar então que aqui a gente tenha 10 cubinhos. Se você fizer com 9, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Na verdade, estaria correta a sua questão. Mas a atividade, como propõe a gente escrever isso como uma potência, o correto seria que fossem 10 cubinhos aqui na largura também. Agora, pessoal, para a gente verificar quantos cubinhos tem nessa figura, basta fazer o quê? Pegar a quantidade de cubinhos que tem em cada uma das dimensões, e aqui não diz mais ou menos pra gente como é que a gente faz, mas o certo é multiplicar as 3 dimensões. Eu multiplico o comprimento vezes a largura vezes a altura. Tá? Multiplicando o comprimento, a largura e a altura. 10 vezes 10 vezes 10. Como é que eu posso representar essa multiplicação na forma de potência? Ficou bem fácil agora, né? Termine aí. E para fechar a aula de hoje, galera, questão número 8. Diz assim: a área de um terreno quadrado mede 625 metros quadrados. Então, olha, um terreno quadrado, né? Ó, um quadrado é uma figura com 4 lados iguais e também 4 ângulos iguais, 90 graus. A gente tem um quadrado aqui, ó, onde esse lado aqui é igual a esse lado aqui, né? Ou base igual a altura, enfim. São quadrados lados iguais. Um terreno mede, então, 625 metros quadrados. Um terreno desse formato aqui, ó, de área.
Pergunta assim: quanto mede cada lado? Ou seja, quanto tem que valer cada um desses lados aqui para que quando eu calcule a área dê 625 metros quadrados? Só lembrando, pessoal, a área do quadrado a gente calcula multiplicando o lado pelo lado. Ou então, lado ao quadrado, tá? Então a área a gente pode calcular multiplicando o lado vezes o lado, ou calculando o lado elevado ao quadrado. Então, sabendo disso, quanto é que vale esse lado aqui, ó, para a área da 625? Qual é o número que a gente eleva ao quadrado que dá 625? E a segunda pergunta diz assim, ó, que potência representaria essa área? Como é que a gente pode representar esse valor aqui, ó, na forma de potência? Bom, aí é fácil, mas para você responder essa segunda pergunta, você tem que fazer o quê? Achar quanto vale primeiro o lado, né? Porque a área não é lado ao quadrado, se você acha quanto mede o lado, exemplo, vamos supor que você achou que o lado é 10. Como é que você apresentaria a área? Bom, então a área seria 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado daria 100, nesse caso. Então, estou pensando numa figura que tem área igual a 100. Então, eu representaria o 100 como 10 ao quadrado. Como você sabe que aqui a área é 625, você acha quanto mede o lado e representa, então, essa área com esse lado ao quadrado. Certo, pessoal? Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e acompanhado, mas já sabem. Se ainda tiver alguma dúvida, manda nos comentários, que eu vou estar aqui, disponível para ajudar vocês, beleza? Então, mas é isso, galera. Muito obrigado por acompanhá-lo até aqui e se cuidem. Tchau, tchau.